tipo mais fácil de trabalho é um assassinato. Porque o morto fica deitado no chão. Ele não pode se levantar e ir embora. Eu tenho as famosas fotos de uma era violenta. As imagens que todos os grandes jornais têm que comprar de mim. Eu tenho cheques e as cicatrizes para provar isso. Todo mundo gosta de beleza. Mas existe uma feiura que eu gosto. Eu sou Ouija e assassinato é o meu negócio. Eu era o que se poderia chamar de um fotógrafo nato com hipossulfito de sódio correndo nas veias. Sobre aquelas bandejas com líquido na sala escura, a história passou pelas minhas mãos. Tudo de emocionante que apareceu nos anos 20. Incêndios, guerras entre gangues na lei seca e assassinatos. O crime organizado aterrorizava o país na década de 20. Os gangsters eram a história do dia. Havia cadáveres por toda Manhattan. Foi antes da televisão. Então, se você precisasse de algo visual para ilustrar a história, usava uma fotografia. Ouija entendeu que aquela dramática guerra de gangues que se desenrolava era um momento na história que ele podia documentar e fazer sua própria história. Ele permitiu que os cidadãos vissem o crime através dos olhos da polícia e através dos olhos das pessoas que realmente sofriam com aquilo. Ele conseguiu criar imagens que tinham um status de ícone, que as pessoas realmente não conseguiam tirar da cabeça quando as viam. Ele foi um dos maiores fotojornalistas do século XX. Fotografias mudam o mundo quando um artista obriga as pessoas a vê-las de uma maneira que elas nunca viram antes. Uma vez que os cidadãos veem a violência, eles têm que agir e os políticos também. As fotos de Ouija convenceram o público que o crime na cidade precisava ser interrompido. Minha carreira começou depois que um fotógrafo desses de rua me fotografou. E eu fiquei fascinado com o resultado. Então eu decidi entrar no negócio também. Eu comprei uma câmera de segunda mão e aluguei um pônei. Nos fins de semana, eu colocava as crianças no pônei e batia algumas fotos. Eu gostava do meu trabalho como fotógrafo de rua porque eu era livre. Ouija era, na verdade, um personagem das ruas de uma forma meio que inacabada. Suas roupas eram sujas e seu chapéu amassado. Ele não tinha estudo. Era mais um forasteiro. Bom, o trabalho com pônei não teve muito sucesso. Foi uma história louca, porque, bom, a manutenção do animal era muito mais alta do que o que ele estava ganhando com as fotografias. Tudo que ele gastava com pônei, segundo ele, seria o bastante para que ele comprasse outro animal. Eu estava sem dinheiro, com fome e não tinha lugar para dormir. Era impossível encontrar trabalho. A história de Ouija é uma narrativa clássica de um imigrante recém-chegado ao país logo após a virada do século. Os judeus, poloneses, italianos, irlandeses. Você tinha todos esses tipos de cultura em conflito em uma área específica de Nova York, o Baixo East Side. O local onde o Ouija cresceu, o Baixo East Side, tinha muita violência. E Ouija se tornou muito familiarizado com as atividades criminosas dali. Algumas das crianças que ele conhecia entraram para o crime. Luke Luciano, o chefão da máfia, pode ter frequentado a mesma escola pública que o Ouija. Bom, obviamente ele tomou um caminho muito diferente do que o de Ouija, mas ambos compartilharam o seguinte: como você faz um nome para si mesmo? Como você ganha a vida? Como você sai disso?
Por volta de 1921, Weege começou a trabalhar na Câmara Escura no New York Times. E nos primeiros anos era realmente uma questão de matar um leão por dia. Ele era o segmento inferior do totem. Uma de suas tarefas era secar tudo o que ele tinha acabado de lavar. E ele fazia isso com um grande rodo. Eu acredito que foi por isso que ele se tornou o menino Weege. Quer dizer, o menino rodo. Transformar insultos em medalhas de honra foi exatamente o que ele fez ao longo de sua vida. Ele transformou cada circunstância ruim em oportunidade. Em termos de fotografar assassinatos, na década de 30, eu acho que ali ele definitivamente viu uma oportunidade de notícia que ele poderia explorar. Tenham tudo sobre o assassinato de ontem! Um bom assassinato era sempre material de primeira página. Existe uma linha bem direta da cultura dos tabloides dos anos 30 para as histórias sensacionalistas de crimes violentos que ainda vemos hoje. Bom, é aí que está o dinheiro. O Weege percebeu que sua carreira poderia ser construída a partir de suas fotos das ruas de Nova York. Eu fui trabalhar para uma grande agência de notícias chamada Acme News Pictures. E quando a Acme finalmente me promoveu a fotógrafo, eles só me mandavam sair à noite, em uma emergência. No começo eu tinha medo de ir. Eu ficava apavorado. O nome dele, na verdade, era Arthur Felig. E Arthur Felig era uma pessoa tímida, mas o Weege não era. E eu acho que incorporar o papel de Weege ajudou-o a sair da sua concha. Ele era um lobo solitário, sem família, sem cônjuge, sem nada mais na vida. Os outros fotógrafos já estavam estabelecidos. Eles eram homens de família. Ele não tinha nada, então ele estava de plantão 24 horas por dia. E era muito bom em chegar aos locais dos assassinatos antes. Eu passei cada vez mais tempo fotografando gangsters mortos nas sarjetas. Eu realmente parecia estar em transe quando estava tirando fotos, porque havia muito drama ali. Uma imagem típica das fotografias de Weege foi a de um criminoso banal chamado Dominique Didato. Foi uma das grandes fotografias que ele fez de um corpo na calçada. Weege entendia que a colocação de um corpo ou de uma arma realmente importava em termos de criar aquele drama. O chapéu caído e a arma estavam separados na calçada pela distância certa. A sombra caía perfeitamente. Ele usou o flash para que a foto ficasse mais escura nas bordas. A rua estava um pouco brilhante, o concreto. E aquilo tudo ali deu um contraste muito, muito forte. Há boas fotografias da polícia daquele assassinato também, mas elas não se parecem com as fotos dele. As fotos dele são muito mais cinematográficas do que as tiradas pelos policiais. Ele queria fazer uma foto que fosse dramática e que, ao mesmo tempo, evocasse a emoção humana. Muita gente dizia que ele movia os chapéus para que eles ficassem um pouco mais bem posicionados. Mas quer dizer, ele fazia o que ele via. Suas fotografias eram realmente verdadeiras. Assim como a vida que ele viveu. Você quase tem a sensação de que ele está dizendo, poderia ter sido eu. Este é um mundo que eu conheço muito bem. Estas são as pessoas com quem eu cresci, mas eu não sou igual a elas. O início da carreira dele foi uma vida de um tiro depois do outro. Foi muito difícil. Mas eu acho que ele logo descobriu que ele era melhor naquilo do que muita gente.
Ele estava sempre à procura de alguma coisa que pudesse vender. Era matéria-prima extraída das calçadas. Ele ganhava $5 dos jornais e isso não era muito para se viver. Mas ele fez dos assassinatos seu negócio. Ele viu um nicho vazio e preencheu. Ele gostava de ver as próprias fotos nos jornais. Ele gostava de ganhar. Era bom ser o primeiro e o melhor nas notícias. E eu tenho certeza que o Weege ficou viciado nisso. Ele queria que as pessoas soubessem que a fotografia era dele. Que ele estava na rua quando ela foi tirada. Que ele tinha visto o corpo deitado ali. Que a câmera dele tinha registrado aquilo. Ele não queria ser qualquer um. Ele queria tirar uma fotografia que ninguém mais poderia tirar. E o que fosse necessário para que ele conseguisse aquela foto, ele faria. Esta é a minha cidade, Nova York. Toda a minha vida eu subi e desci todas essas ruas. Eu conheço cada quarteirão, cada policial, cada mendigo. Então, o que pode ser anormal para você é normal para mim. O que acontecia de noite era o habitat natural de Weege. A noite era o momento para espetáculos burlescos, shows de striptease. Era o momento em que a maioria das pessoas estava apostando, estava nos bares. Weege era patrono de vários desses lugares. Ele frequentava bordéis. Ele podia ser rude com as mulheres. Algumas que ele conheceu chegaram a dizer que ele parecia uma pessoa como uma delas descreveu, que você não quer conhecer. Mas, apesar disso, ele era charmoso. Ele fez amizade com toda a cena noturna de Nova York. Ele se identificava com eles porque ele era um deles. O Weege e a marginalidade ficavam muito à vontade juntos. Eu era confidente deles todos. Cafetões, trapaceiros, ladrões, prostitutas. Foi como eu conheci a May. Ela trabalhava na Amsterdam Avenue, no Alto West Side de Manhattan. Ali não havia pressa. A atmosfera era ótima e acolhedora, e as garotas eram lindas. Sábado era o meu dia de folga, meu dia de prostitutas, e a May morava no meu coração. Weege queria estar onde a ação estava. Onde houvesse prostituição, mas também o crime organizado, a violência. Por causa da lei seca, a década de 20 foi a década dos assassinatos. Quando a lei seca terminou, as gangues tiveram que encontrar outro jeito de ganhar a vida. Os criminosos estavam tentando descobrir quem ia ficar no comando. Então tivemos vários assassinatos e disparos feitos em público. Nós sofremos um tipo de terrorismo nas ruas. Uma pessoa às vezes estava em um lugar público e, de repente, uma gangue entrava e acabava com tudo. Era uma questão de grande preocupação. Todo mundo na vizinhança sabia o que estava acontecendo. Mas o código era cada um cuidar da sua vida. Os policiais não prestavam atenção e eram muitas vezes os agenciadores. Eles não prendiam. Eles só davam uns corretivos. Foi isso que aconteceu com a May. Os policiais ficaram incomodando May até que ela finalmente fechou seu prostíbulo e foi trabalhar para Luke Luciano, que tinha uma cadeia dessas casas em toda a cidade. Luke Luciano fundou o Sindicato Nacional do Crime, que era uma rede de chefões de todo o país. O sindicato se reunia e fazia um acordo entre os membros para que eles não invadissem o território uns dos outros. E, se alguém tivesse que ser morto, todo mundo concordava que a Murder Inc. seria o grupo que realizaria o assassinato. Então, esse sindicato tornou-se uma celebridade nos tabloides e gostou disso.
Eles gostaram de se ver sendo chamados de pessoas de sucesso. Eram tipo astros do cinema das ruas. O Weed realmente não se importava com o fato de seu sucesso estar relacionado à criminalidade. Isso não parecia incomodá-lo. Ele olhava para cima para aqueles gangsters como personagens míticos que foram de alguma forma tendo sucesso na América. Como um imigrante que estava se levantando da pobreza, ele queria muito se tornar um figurão, assim como os gangsters. Associar-se a esses gangsters melhorou seu status. Muitas daquelas pessoas cresceram com ele. Quer dizer, aqueles bairros eram muito pequenos. Weed sabia a que lugar ir, ele sabia em que restaurante os criminosos iam. Eles finalmente se acostumaram ao fato de que era o Weed que estava ali fotografando. Aqueles que eu mais gostava de fotografar eram os meus amigos Dutch Schultz, o Bootleg Baron, e Jack Legs Diamond. Ele levou tanto tiro que ganhou o apelido de A Peneira Humana. A sede da Murder Inc. ficava na seção de Brownsville do Brooklyn, com um salão para jovens recrutas, uma arma para a prática de alvo e até mesmo um manequim para ensaios gerais. Eu finalmente fui reconhecido por minhas contribuições, sendo chamado pelos caras de o fotógrafo oficial da Murder Inc. Eu sou o Weed. Quem é o Weed? Eu sou o fotógrafo oficial da Murder Inc. Não havia nenhum fotógrafo oficial da Murder Inc. O Weed criou aquilo. E como ele tinha tirado fotos de tantos assassinatos encomendados pela Murder Inc., ele ficou com esse título. Isso ajudou a criar o mito Weed, de alguém que conseguia ficar o mais próximo possível de crime sem ser criminoso. Weed era fascinado pela arte do assassinato quando executado pelos artesãos, como ele os via. Cada assassinato era uma obra-prima, perfeita. Cada um exibia o selo inconfundível dos antigos mestres. Deixar um cadáver na frente de uma casa funerária, ou entregar um corpo em um carrinho de bebê, ou um corpo com a boca cheia de dinheiro. Esse tipo de simbolismo era muito apelativo para Weed. Ele adorava o drama, eles adoravam o drama, e ele apreciava a habilidade com a qual eles executavam aqueles crimes. Existia uma relação entre o artista, Weed, e o criminoso. Que era a seguinte: nenhum podia ser famoso sem o outro. Portanto, havia um respeito relutante entre os dois. E até mesmo uma parceria. O gangster era retratado como um objeto de fascínio público. E o fascínio público acabou se tornando desprezo. Weed transformou os membros do crime organizado em celebridades e ajudou a destruí-los. Os crimes se tornaram a minha ostra, minha ilha particular, meu pequeno nicho. Eu comecei como freelancer na sede da polícia de Manhattan. Ali era o centro nervoso da cidade que eu conhecia. Eu não tinha que estar lá. Eu nem sequer tinha carteirinha de jornalista, mas acabei fazendo aquilo por 2 anos. Eu chegava à meia-noite. A máquina de teletipo da polícia estava cantando uma canção de crime e violência. Corpo flutuando no East River. Homem na sala de emergência com o pênis preso em uma garrafa. Estas eram as fotos que eu tirava e vendia. Weed sabia que o único jeito de ele fazer seu trabalho era tendo uma relação próxima com a polícia. Ele era simplesmente aquele fotógrafo que aparecia em assassinatos, incêndios e acidentes de carro o tempo todo. Weed não tinha o acesso que os principais jornais e fotógrafos in-house tinham.
Então ele teve que compensar aquilo. Ele sabia que um donut e uma xícara de café dados a um policial era uma ótima maneira de ficar de olho nas ligações que a polícia recebia. Os outros fotógrafos desprezavam aquilo. Weed realmente bajulou muita gente para chegar mais perto de um corpo, mais perto de um camburão, mais perto de um criminoso algemado. Ele deu um novo significado à definição de puxa-saco. Ele era o puxa-saco dos puxa-sacos. Depois de um tempo, eu aluguei uma pequena sala na rua atrás da sede da polícia. Um bom assassinato por noite me permitia comer panquecas e carne e ter dinheiro bastante para comprar um automóvel novinho e brilhante. Ele era um imigrante que tinha vindo de um lugar onde não tinha carros, então ele se orgulhava de ter um carro. E ele pensava naquele carro como, eu acho, uma pequena unidade móvel para fotografar crimes. Ele lotava o porta-malas com material de fotografia, câmera adicional, chapas extras e lâmpadas de flash, e também uma pequena máquina de escrever que ele montava no porta-malas, onde conseguia escrever legendas no local. Ninguém mais fazia aquilo, com certeza. Então, eu consegui uma autorização especial para ter um rádio da polícia. O mesmo dos carros de polícia. Eu era o único fotógrafo da imprensa na Big Apple que tinha um. Ele foi o primeiro fotógrafo de notícias a ter um rádio da polícia instalado em seu carro. O rádio da polícia foi um dos instrumentos mais importantes que ele teve, tanto quanto a câmera, o carro e mesmo o flash. Qualquer outro repórter teria que começar do zero, na sede da polícia, assistindo o teletipo. O negócio dele dependia da velocidade e ele estava quase sempre à frente de todos os outros. Ele entendeu perfeitamente o funcionamento da imprensa. Ele entendeu aquelas pessoas que estavam nos mesmos negócios que ele. Ele estava à frente do seu tempo. Numa noite, por volta das 9 horas, eu cheguei no coração de Little Italy. Ali tinha um cara que tinha sido assassinado na porta de uma pequena loja de doces. Os detetives estavam por toda parte, em todos os 5 andares do cortiço. E havia pessoas na escada de incêndio. Elas olhavam e se divertiam. Tinha outro fotógrafo lá e ele fez o que eles chamavam de uma foto de 3 metros. Só o cadáver caído na frente da porta e pronto. Para mim, aquilo era drama. Eu me afastei uns 30 metros. Usei o flash e fotografei toda a cena. Claro que o título foi Varanda de Frente para um Assassinato. Aquela fotografia não se tratava apenas de um corpo morto deitado na rua. Ela tratava de como um assassinato afetou um bairro inteiro. Ela estava dizendo, esta é a sua história. Vocês podem ser os espectadores, mas também poderiam ser a vítima. Esse cara poderia ser alguém que vocês conhecem. Era isso que separava o trabalho de Weed do fotojornalismo comum. Sua capacidade de tirar uma foto e fazer o espectador se identificar com ela. As fotografias colocam uma cara no crime. Elas proporcionam uma maneira de vivenciar um crime de forma indireta. Os indivíduos tornam-se mais conscientes sobre crimes e a criminalidade torna-se o aumento na consciência nacional. O legado das fotos de Weed persiste até hoje. As fotografias documentam a ausência de segurança e a necessidade disso. Na época de Weed, os departamentos de polícia eram uma bagunça. A maioria das pessoas não sabia o que a polícia fazia e suspeitava que o que quer que fosse era suscetível de ser brutal ou de estar corrompido. Então, os departamentos de polícia naquele tempo estavam procurando maneiras de melhorar e havia uma grande pressão externa para isso. Thomas Dewey se tornou tipo um jogador novo em cena em meados da década de 30. Ele foi apontado como um promotor especial e fez sua carreira como um exterminador de crimes.
Ele consegue fundos para deter a corrupção policial e a violência do crime organizado na cidade de Nova York. As fotografias de assassinatos de Weed, seu grande sucesso em colocar aquelas imagens em jornais, realmente inspirou outros combatentes do crime a repensar os usos da publicidade, particularmente da fotografia. Como podemos usar estas imagens? Como podemos usar este tipo de imagem para a nossa cruzada? Weed deve ter se sentido dividido quando viu as pessoas que ele tinha tornado famosas nas garras da polícia. Estava ansioso sobre as consequências para sua própria carreira. E se não houvesse mais criminosos para fotografar? E se a polícia realmente ficasse por cima, o que ele faria? Eu não acho que o Weed tenha sonhado que suas fotos tornariam Nova York mais segura, que ele ajudaria a eliminar o crime. Mas foi o que aconteceu. Olhando para trás para todos aqueles anos na Murder Inc., tem um trabalho que eu nunca vou esquecer. Foi clássico. Em agosto de 1936, Weed foi para o Brooklyn para fotografar um assassinato. A cena que Weed encontrou foi uma cena extraordinária. O corpo tinha sido esfaqueado várias vezes. Ele havia sido amarrado de uma forma muito elaborada e colocado em um baú muito pequeno e deixado no meio de um terreno vazio no Brooklyn. Weed parece ter chegado antes mesmo da polícia. Houve especulações de que os autores haviam sido interrompidos em seu crime e que tinham a intenção de despejar o conteúdo do baú em um canal. Não sei se usando um cabo ou pedindo para um amigo para pressionar o obturador, não sei bem, mas Weed fotografou ele mesmo olhando dentro do baú. E aquela foi a primeira vez, até onde sabemos, que uma imagem de Weed foi parar nos jornais. Weed fez aquilo por uma boa razão. Seria uma boa foto aquele baú com o corpo dentro. Mas ter um homem inclinando-se e olhando dentro do baú dava à foto outro nível de estranheza. O New York Post considerou a fotografia tão perturbadora que insistiu para que Weed tirasse o corpo da cena. Algo possível de se fazer através da magia da câmara escura. Mesmo os jornais de Nova York, que exibiam fotos sangrentas de assassinatos o tempo todo, consideraram aquilo um pouco angustiante. Os esforços pioneiros de Weed na fotografia, todas aquelas técnicas se tornaram adaptadas por combatentes do crime como Thomas Dewey, que começaram a ver que aquele tipo de imagem poderia ser aproveitada para sua campanha de combate ao crime. Quando Dewey tornou-se promotor especial, seu maior caso foi contra Lucky Luciano. Dewey se concentrou no suposto controle de Luciano sobre a prostituição em Nova York. E Dewey conseguiu que 80 ou mais bordéis de Luciano fossem invadidos na mesma noite. Dewey e seus investigadores invadiram um bordel com os fotógrafos. Então, Dewey designou aquele tipo de fotografia de prostitutas como uma nova estratégia para combater o crime. Imagens de prostitutas publicadas nos jornais. Dewey é publicamente saudado como o exterminador de crimes número 1 da nação. Ele disse, a cruzada contra a prostituição está acontecendo, é real. Eu estou tentando chegar à pessoa que realmente está comandando o show, Lucky Luciano. Dewey consegue obter uma condenação. Lucky Luciano é condenado de 30 a 50 anos de prisão. Aquela foi uma pena extraordinariamente grande para um crime. Luciano foi retratado como cafetão-chefe da máfia americana e sua condenação levou muitos a acreditarem que a aplicação da lei estava no caminho para eliminar totalmente o crime organizado.
Acho que o Weed merece crédito pela criação de um novo tipo de fotografia que poderia ser usada por combatentes do crime como Dewey. Não por colocar uma foto no jornal, mas por colocar Luke e Luciano atrás das grades. Bem nessa época, a Life Magazine disse: faça uma história para nós sobre como é seu trabalho na sede da polícia. E eu fiz. Agora, o público estava muito mais interessado na solução de crimes. A polícia era a notícia. A Life Magazine contratou o Weed para fazer um ensaio fotográfico sobre como a polícia tratava um criminoso. Foi realmente um dos primeiros procedimentos policiais. E, claro, o procedimento policial era muito importante e ainda era muito, muito popular naquele tempo. Em vez de contratar um modelo, o Weed usou a si mesmo. Todos os retratos do homem na mesa da acusação, do homem atrás das grades, do homem na parte de trás do carro da polícia eram o próprio Weed. Ele estava documentando a polícia, mas também contando sua própria história como um cara de fim de noite no Chevy com o rádio da polícia como acompanhante. Ele estava começando a ler seus próprios recortes de jornal. Quer dizer, ele estava começando a assumir esse sentido icônico de si mesmo. Aquele foi o ponto de partida para ele. Imaginar que poderia ter um status fora do seu mundo de trabalho do dia a dia. O fato de que ele poderia se tornar uma celebridade era tudo para Weed. A ideia de ser famoso era importante para ele. Para Weed, isso era a última palavra em sucesso. As fotos dele começaram a tomar direções diferentes. Ele começou a trabalhar de formas muito estranhas. Eu acho que a necessidade dele por fama e reconhecimento tirou o melhor dele. Eu cobri 5.000 assassinatos e, para mim, o crime compensou. Na primavera de 1944, o Museu de Arte Moderna me convidou para uma palestra. Depois disso, várias pessoas disseram que eu deveria escrever um livro. Então nasceu Naked City. Foi um dos livros clássicos da fotografia do século XX. Na hora, começaram a usar palavras como obra-prima para descrevê-lo. É a publicação de Naked City que eleva o Weed da posição de um simples fotógrafo de um tabloide peculiar em outra coisa. Um artista fotográfico, alguém cujo trabalho merece ser colocado entre duas capas duras. Naked City tornou-se um best-seller. Eu fui comparado a Shakespeare, a Henry, a Hemingway. Pode-se dizer que Naked City criou um novo Weed. Em suma, ele começou a ficar famoso. Na verdade, foi aí que ele começou a colocar aquele carimbo na parte de trás de cada foto para que todos lessem. Crédito da foto para o Weed, o famoso. Não era como se houvesse outro Weed. E ele tivesse que se diferenciar do original dizendo eu sou o Weed, o famoso, ao lado do Weed original. Esse não era o caso. Foi bem além disso. Chegou ao ponto em que, se uma pessoa não soubesse que ele era famoso, ele certamente diria. O que o Weed fez na comercialização de si mesmo é algo que hoje chamaríamos de uma marca pessoal. Weed era o seu próprio agente de relações públicas. Era um ponto de vista muito moderno. Ele percebeu que contar sua própria história era essencial para ele ser bem-sucedido. É claro que ele estava interessado na fama. Então aconteceu. Um produtor de Hollywood comprou Naked City para o cinema. Era um filme sobre o submundo de Nova York que se parecia com as fotos de Naked City. Ele ganhou muito dinheiro com a venda. Foi uma sensação imediata, um enorme sucesso. Aquela foi a minha chance de fazer uma mudança. Eu decidi fazer a transição da realidade
para a fantasia. Eu fui para Hollywood. Ele, como praticamente todos os americanos naquela época, achava que Hollywood era a conquista mais alta que alguém poderia alcançar. Não havia nada melhor do que ser um astro de cinema. Ele contatou um publicitário para tirar fotos dele saindo do trem em Los Angeles e colocar nos jornais. Fotógrafo de Nova York, Weedy, chega a Los Angeles para fazer sua carreira no cinema. Ei, espera um minuto. Você não vai querer vender isso por $2. Um amigo meu nesse jornal pagaria $25. Então vamos lá. Vamos. Ele fez uns pequenos papéis em alguns filmes menores. E quando ele não podia ser o astro, ele os fotografava. A ida de Weedy para Hollywood foi uma tentativa de se reinventar, e ele se viu tirando fotos de estrelas em festas. Mas as oportunidades para ele fazer o que ele fez não eram as mesmas que ele tinha tido em Nova York. E, para sobreviver, ele começou a trabalhar de formas muito estranhas. Em 1950, a Universal me contratou para filmar uma grande campanha publicitária para um novo filme no ar chamado Sleeping City. Eu fui visitar cada cidade onde o filme ia estrear e fotografar a vida noturna. Em Nova Orleans, os policiais me levaram para um bordel. A polícia tomou uma postura muito mais agressiva em relação às ruas na década de 50. Eles se tornaram muito conscientes na manutenção da ordem pública. A polícia percebeu que Weedy poderia chamar a atenção do público para um novo tipo de policiamento e fazer deles heróis, não criminosos. E assim, Weedy tornou-se uma espécie de propaganda para a polícia local. Ele estava sendo levado a lugares onde alguma coisa de ruim estava ocorrendo. E se nada acontecesse, bom, talvez alguém pudesse ajudar. Mas se você está sendo trazido para situações que estão sendo encenadas para você fotografar, o resultado é que você está se tornando parte da máquina em vez de retratar a máquina. Em Hollywood, Weedy estava fora do seu ambiente nativo. Ele realmente não sentiu afinidade com as pessoas que viviam lá. Ele sentia falta de Nova York, da cultura de lá. Bom, ele não era uma criatura que apreciasse sol e palmeiras. Eu ansiava por voltar para onde pessoas de verdade viviam, com coisas reais acontecendo. Estava na hora de voltar para Nova York. Após 5 anos, eu estava de volta. Nova York, eu te amo. Eu andei pelo meu amado bairro. Subi para o andar de cima e passei pelas crianças adormecidas na escada de incêndio e tirei uma foto delas. Como eu sabia sobre elas? Ora, era assim que eu dormia. Quando Weedy estava em Hollywood, ele, na verdade, nunca desenvolveu a personalidade que ele tinha desenvolvido no Baixo East Side. Eu acho que ele pensou que poderia voltar e assumir uma versão de sua antiga vida. Mais ou menos assumir de onde ele tinha parado. Mas a vida nas ruas, a vida que ele tinha vivido, estava começando a desaparecer. Nova York estava em transição. Meus amados cortiços não existiam mais. Tudo em Nova York estava se tornando organizado. Quando Weedy voltou a Nova York, ele deve ter se sentido bastante deslocado, porque aquele era um lugar que ele não conhecia. Aquele não era mais o lugar de luz e sombras que tinha sido quando ele formou sua reputação. Era um lugar que tinha sido transformado pelos políticos e também pelo dinheiro. A palavra organização ainda não definia a cidade, mas já havia indícios de que ela estava começando a acontecer. A cidade moderna estava começando a se formar.
Os assassinatos na cidade de Nova York realmente estavam saindo de cena. As estatísticas criminais estavam caindo. O crime organizado não era mais tão violento quanto tinha sido. Não era mais tão visível nas ruas e estampado em todos os jornais como era na época de Weed. A fotografia de Weed mudou a maneira como a polícia entendia o crime e respondia a ele. Ou seja, eles ficaram melhores no que faziam. A polícia estava investindo em esconder o crime, mantendo-o longe dos olhos da população. É agridoce e é irônico que, ao documentar crimes, Weed tenha posto fim a um certo tipo de atividade criminosa na cidade e que aquilo o tenha deixado sem emprego. Ele tentou recriar a si mesmo como um tipo diferente de fotógrafo. Ele começou a fazer caricaturas e fotografias abstratas de algumas das celebridades da época. Basicamente, o que ele estava fazendo manualmente era o Photoshop que hoje as pessoas fazem digitalmente. Ele previu que a manipulação de fotografias poderia criar efeitos visuais interessantíssimos. Mas ninguém comprou aquilo. Os editores bateram a porta na cara dele. Mas, apesar de tudo, eu diria que ele foi um grande sucesso. O impacto que a sua fotografia causava era extraordinário. E ainda é. A singularidade dele, a singularidade de sua personalidade, lhe permitiu criar o trabalho que ele fez. Eu o admiro porque ele sobreviveu fazendo o que ele fazia de maneira implacável. Weed ajudou a criar a cultura tabloide. Todos nós temos uma relação voyeurística com a mídia, com celebridades, com criminosos. Weed, de alguma forma, soube fazer isso. Ele realmente entendeu que, de certa forma, a história real eram as pessoas assistindo. As fotografias de Weed também mostraram que a fotografia pode levar a uma mudança social positiva. Chamando a atenção para as consequências reais do crime, ele tornou as ruas mais seguras. Se quiser conhecer a verdadeira cidade de Nova York, é só ler Naked City. Lá estão os segredos da grande cidade. Você quer aprendê-los, você quer vê-los, você quer conhecê-los? Olhe para as fotografias de Weed. Dizem que você, Weed, consegue farejar um crime onde não há nenhuma indicação. É todo sentimento. É isso, Weed? Sim, eu posso sentir um crime. Eu estou sempre pronto com a minha câmera, só por precaução. The night was getting darker, the moon began to fade. It was only the beginning that started this rampage. Eu nunca enxerguei fotografia assim, mas ela é linda, é triste, engraçada. Não se esqueça que é humana. São humana. As pessoas de Nova York exatamente como eu as vi. The end of this